Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa mensagem poderosa que fala de uma tensão que, olha, muita gente sente, mas talvez nunca tenha parado para dar um nome. É a luta entre a liberdade que o evangelho oferece e a pressão de uma cultura que exige da gente um desempenho constante. Vamos imaginar uma coisa. Pensa comigo. E se todas as motivações escondidas no nosso coração, sabe? Aquilo que ninguém consegue ver. E se tudo isso fosse de repente projetado num telão para ser avaliado? Se a nossa vida fosse um trabalho a ser julgado, qual seria a nota no final? Essa sensação de que estamos sendo constantemente avaliados, ela vem de um conceito bem forte que o pastor Tony chama de cultura da performance. Mas o que é isso exatamente? É um sistema, um jeito de pensar, onde o nosso valor está totalmente amarrado aos nossos resultados, às nossas metas, às nossas conquistas. No fim das contas, a vida vira uma espécie de palco e o nosso coração se torna um currículo que a gente precisa mostrar para todo mundo. E qual é o resultado disso? A gente aprende a viver como se o amor e a aceitação fossem prêmios, sabe? Prêmios que a gente precisa ganhar. E o nosso valor pessoal se torna um salário que a gente tem que merecer, dia após dia. É uma pressão que transforma o jeito como a gente se vê, como a gente se relaciona e cria essa necessidade sem fim de provar que somos bons o suficiente. Agora, o ponto que eu acho mais interessante é como essa cultura toda se infiltra na nossa vida espiritual. E quando isso acontece, ela cria um fardo pesado. Vira uma espécie de escravidão. Essa mentalidade de desempenho, ela acaba gerando um tipo muito específico de cansaço, de ansiedade, com sinais bem claros. A gente começa a medir a conexão com Deus pela nossa produtividade. Sentir uma culpa enorme quando precisa descansar. A gente esconde os nossos fracassos em vez de buscar ajuda. A vida vira uma comparação sem fim com os outros, e o serviço a Deus acaba sendo motivado pelo medo, e não pelo amor. São sintomas, sabe, de uma fé que adoeceu por causa da performance. Então, o ponto central aqui é que a nossa percepção de Deus muda, e muda radicalmente. Ele deixa de ser aquele pai amoroso e se transforma numa espécie de inspetor espiritual com uma prancheta na mão, sabe? Só checando a nossa lista de deveres e obrigações. E aqui a gente vê bem o engano que é essa cultura da performance. É uma barganha que parece boa no começo, mas que sempre leva à falência espiritual. Ela promete vida, mas entrega exaustão. Promete valor, mas entrega escravidão. Promete aceitação, mas entrega medo. Mas é exatamente aí, no meio desse cansaço todo, que um chamado completamente diferente aparece. É uma voz que bate de frente com tudo aquilo que o nosso coração aprendeu a buscar. E aqui está o ponto de virada da história toda. É um convite que não é para os fortes, nem para os que têm sucesso. É para os cansados, para os sobrecarregados. Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O convite não é para quem dá conta de tudo, não. É para quem não aguenta mais. Vamos em frente então para ver como esse convite constrói uma base para a vida que é completamente diferente. Uma base de liberdade. Olha, o evangelho simplesmente vira o roteiro de cabeça para baixo. O caminho da performance coloca a gente numa escada infinita, que a gente tem que subir por mérito próprio para tentar alcançar Deus. Já o evangelho é sobre Deus descendo do céu para encontrar a gente exatamente onde a gente está. A solução para tudo isso é a graça. E o que é graça? Com base em Efésios, a gente entende que a salvação é um presente de Deus, não é o resultado do nosso esforço, nas nossas obras, para que ninguém, absolutamente ninguém, possa se orgulhar. É um presente, não é um salário. Isso muda a nossa motivação por completo. A lógica é totalmente invertida. A gente não obedece mais para tentar ser amado. A gente obedece porque já é amado. As nossas ações deixam de ser aquela tentativa desesperada de ganhar aprovação e se tornam uma resposta cheia de alegria a um amor que a gente já recebeu. Essa nova motivação no mundo é só o que a gente faz, mas quem a gente é. A nossa identidade muda radicalmente. A gente deixa de ser escravo para se tornar filho. É um convite para a gente sair da mentalidade de escravo, que é movido pelo medo, pelo mérito, e entrar na mentalidade de filho, que vive na segurança, no amor. Pensa só, o escravo serve por medo do castigo. O filho serve com alegria para honrar o pai. O escravo trabalha para provar que tem valor. O filho trabalha porque o valor dele já é conhecido. O escravo esconde os fracassos, o filho corre para o pai depois de falhar. A diferença é gigantesca. E essa liberdade de ser filho, ela tem consequências muito práticas para o nosso dia a dia. Significa que é possível descansar sem sentir culpa. É possível falhar sem se sentir descartado.
A gente pode ser honesto sobre as nossas fraquezas e pode servir sem precisar de aplausos. É liberdade de verdade. No final das contas, essa mensagem deixa a gente com uma escolha fundamental, uma pergunta sobre o motor que move a nossa vida. Ela é sobre provar o próprio valor ou é sobre viver no descanso que vem da graça? E para quem deseja explorar mais a fundo essa jornada, da performance para a graça, e fazer isso em comunidade, fica aqui o nosso convite. Venha nos visitar na IP Vila Rubens. Nós estamos na rua José Dias Coelho, número 331, na Vila Rubens. Todos os domingos temos a nossa escola bíblica dominical às 9 da manhã e o culto de adoração às 7 da noite. Que essa verdade sobre o descanso e sobre a graça de Deus possa ecoar durante toda a semana que está começando. Que Deus abençoe a todos.